Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você pode curvar sua cabeça por algum momento, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, mais uma vez, Pai, aqui, Senhor, diante da Tua igreja, diante do Teu povo, te agradeço por esta oportunidade. Peço, meu Deus, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade aqui, Senhor, para abrir, meu Deus e meu Pai, ó Deus, a mente, Senhor, e o coração de todo o Teu povo que precisa, Pai, de uma libertação, de uma provisão. Aqui, meu Deus, eu entrego, Pai, mais uma vez esse momento nas Tuas mãos, e creio, Pai, no poder da palavra, creio no poder libertador do Teu nome, e creio, Senhor, que nesses últimos dias aí, meu Deus, grandes coisas o Senhor, meu Deus e meu Pai, vai e está permitindo acontecer. Peço, meu Deus, força, peço, meu Deus e meu Pai, renovação nesse momento para a Tua igreja, em nome de Jesus, e só aqueles que creem digam: amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Bom, a palavra, a gente sabe que ela é maravilhosa, né? Porque a cada época, né, ou a cada tempo, ela nos traz uma nova luz, uma nova esperança, segundo a necessidade do povo cristão e da sua igreja. Eu não sei se vocês aqui vieram preparados, né, para Deus suprir as suas necessidades. Todos nós temos necessidades, mas nós não podemos nos apegarmos somente nas necessidades físicas, nem nas necessidades materiais. O ser humano, ele é dotado de 3 coisas, eu já falei, mas repito: corpo, alma e espírito. E cada um desses tem a sua finalidade, o seu fim, né? Quando Jesus voltar, cada um vai para o seu lugar. O corpo vai para o lugar dele, a alma para o lugar dela e o espírito para o lugar dele, né? E a palavra de Deus fala sobre isso. Bom, eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos que está na Bíblia e temos que trazer para a nossa vida atual. Personagens da Bíblia que simbolizam as 2 igrejas. Personagens conhecidos da Bíblia, né, que simbolizam as 2 igrejas. Primeiro eu quero falar sobre Abel e Caim. Deus tem chamado a igreja para oferecer o melhor para ele. Deus quer o melhor, né, para ele. O melhor culto, a melhor vigília, a melhor consagração. É tempo de oferecer o melhor para Deus e não para o mundo, para a carne, para os homens. Mas o melhor tem que ser para Deus. Então, Abel e Caim, eles representam exatamente isso. Um ofereceu o melhor para Deus e o outro não. Deus quer o nosso melhor. Deus quer o teu melhor. Você vai orar? Melhor oração. Você vai pensar em Deus? Melhor pensamento. Você vai executar alguma coisa para Deus? É o melhor. Outras personagens da Bíblia que representam as 2 igrejas. Então, Abel e Caim representam o melhor. Abel e Caim representam as 2 igrejas. A igreja que oferece o melhor para Deus e a igreja que não oferece o melhor para Deus. Ismael e Isaque. Vocês conhecem esses 2 personagens? Ismael e Isaque. Ismael e Isaque é filho de quem? Filho de quem? Para quem não sabe, fala alto. Filho de quem? Abraão. 2 igrejas, uma nascida da vontade da carne e a outra da vontade de... A igreja que nasce da vontade da carne é aquela que nasce da vontade do homem. A tendência dela é seguir a carne,
E a igreja que nasce da vontade de Deus, evidentemente só vai desejar as coisas do Espírito, com os desejos para Deus. Quem entendeu, diga. Eu não sei se você conhece essa história, mas alguns conhecem, outros não. Deus promete um filho para Abraão e profetiza isso para Abraão e a sua mulher, mas eles não ouvem a palavra, né, e não esperam a vontade de Deus. Então, duas igrejas, uma nascida da vontade de Deus e outra nascida da vontade do homem. Nós precisamos esperar a vontade de Deus na nossa vida. Diga comigo, Deus não precisa de ajuda de homem para manifestar o seu poder. Fala para o seu vizinho, não precisa ajudar a Deus. Acontecendo que esta igreja não vai ter as revelações de Deus, vai caminhar com sinais carnais que não tem nada a ver com os sinais proféticos da vontade de Deus. Enquanto a igreja nascida do Espírito vai viver do poder de Deus e ser perseguida pela igreja carnal. Então, tem alguém aqui que já está vivendo do poder de Deus? Por exemplo, falta dinheiro, você não corre para o banco. Falta saúde, você não corre diretamente para o hospital, para o posto. Lógico que é evidente que tudo isso aí que eu estou falando, né, Deus deixou determinadas coisas na terra. Mas como eu já disse, já preguei aqui na igreja, lá em Tiago, capítulo 5, fala sobre nós colocarmos as nossas vidas primeiro na presença de Deus, amém? Consagrar nossa vida na presença de Deus. E quando eu estou dizendo igreja, não custa lembrar para vocês, eu não estou falando dessas paredes, porque essas paredes não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós. A igreja de Cristo é quem está me ouvindo. Quem está me ouvindo aí, levanta a mão e diga amém. Amém. Você é a igreja de Cristo. Então, você não pode ser a igreja carnal. Está entendendo? Diga. Falamos de Abel e Caim, falamos de Ismael e Isaac, agora eu quero falar de Esaú e Jacó. Nós estamos falando de quê? As duas igrejas. Esaú e Jacó, outros dois personagens bíblicos que simbolizam bem as duas igrejas. Esaú e Jacó. A igreja que só pensa nas coisas da terra. Outro, só pensa nas coisas do céu. Vemos que estas duas igrejas, antes de ser formada no reino físico, já estavam em guerra no mundo espiritual. Sempre houve a guerra espiritual e carnal. Diga comigo, sempre. Não é à toa que vocês desejam as coisas da carne. Não é à toa que a gente às vezes cede às coisas da carne. Não é à toa que às vezes a gente tem recaídas. Não é à toa, porque sempre houve guerra. Amém? Como duas igrejas que são do Senhor, entra em guerra no mundo espiritual. Como duas igrejas sendo do Senhor, entra em guerras espirituais. Você pode me responder isso? Simples. Não são duas igrejas do Senhor. Só existe uma igreja do Senhor. Só quem entendeu, diga. Só existe uma igreja do Senhor. Então, a terrena, o nome já diz, é da terra. A celestial, também já diz, é a do céu. Eu, como igreja do Senhor, por isso que eu preciso entender isso. A partir do momento que eu conheço a verdade, a partir do momento que eu quero viver segundo essa verdade, isso que está escrito aqui, ó, caminho, verdade e outra vida, a partir do momento que eu decido isso, tem que haver uma diferença. O que eu venho sempre
batendo aqui na mesma tecla nesta casa, nesta igreja. Nós precisamos ser e fazer a diferença. Você é um homem de Deus, haja como tal. Você é uma mulher de Deus, haja como tal. Você é um jovem de Deus, haja como tal. Você é uma criança de Deus, haja como tal. Nós precisamos diferenciar isso, porque a vontade de Deus, como foi lido aqui o texto inicial, Deus criou, né, a igreja, nós, a imagem e a semelhança dele. Não só fisicamente. Não só o quê? A marca desta igreja, Esaú e Jacó, era trocar as coisas de Deus pelos envolvimentos com o mundo. Era a marca desta igreja. Trocar as coisas de Deus pelo envolvimento com esse mundo. Também já pregamos aqui, meu irmão, que Deus não quer que a gente se misture. Deus não quer que a gente esteja, né, agradando esse mundo. Deus não quer que a gente viva nele como se dependêssemos dele. Não. Por mais que temos recursos dele, nós não dependemos dele. Dependemos única e exclusivamente da vontade de Deus. Diga comigo, eu ainda que viva nesse mundo, que trabalhe nesse mundo, que coma nesse mundo, não tenho dependência nesse mundo. Bom, pelo menos na teoria era para ser assim. Na teoria está sendo assim. Mas na prática, né, deveríamos estar praticando isso. Não viver isso só na teoria. Como você acabou de dizer. Eu vivo no mundo, eu estou no mundo, mas não sou dele. É isso que nós temos que ter no nosso pensamento. Eu vivo aqui, mas não sou daqui. Então, se eu não sou daqui, eu já disse, eu não tenho que me misturar com a cultura daqui. Ah, é cultura do Brasil isso. Ah, é cultura dos Estados Unidos isso. Ah, é cultura da Coreia isso. Nós não temos nada a ver com a cultura que está nesse mundo aqui. Você não tem que viver pela cultura, né, do país. Você nasceu aqui, mas você não é daqui. Pelo menos é para ser assim. Bem, se você é uma serva de Deus, se você é uma filha de Deus, filho de Deus, se você é nascido de Deus, então não viva nesse mundo como se o mundo fosse seu. Quem entendeu isso, diga. Bom, outro exemplo aqui é José e seus irmãos. Quem conhece essa história? José e os irmãos dele. Nesse episódio também temos o exemplo de duas igrejas. José recebia as revelações de Deus. Seus irmãos, não. E eles tinham inveja, medo de que José recebesse a herança de Deus. Por isso queria matá-lo. As profecias revelavam que José era uma igreja que nascera da vontade de Deus, para no futuro socorrer as igrejas que nasceram da vontade da aparência, ligadas ao mundo e na vontade da carne. Porque estas igrejas só sobreviverão se for buscar alimentos nas igrejas que nascem da vontade de Deus. Igrejas espirituais que só pensam nas coisas de cima. Somente essas igrejas terão passaporte para a viagem até a glória. Eu estou falando de igreja, não estou falando de templo. Deu para entender mais uma vez? Diga amém. Eu estou falando de você. Eu estou falando de criaturas de Deus. Então José, ele nascera da vontade de Deus, ele recebia a revelação de Deus. Quem quer receber a revelação de Deus aqui, irmão? Ninguém? Ninguém quer receber a revelação de Deus? Deus revelar para você o teu amanhã, Deus revelar para você a vontade, né, dele, Deus revelar para você algo, né, sobrenatural. Amém, igreja? Então, a igreja somos nós. Coloca isso no seu coração. Somente essas igrejas terão passaporte para a viagem até a glória. Então, eu não sei se você está vivendo segundo a vontade de Deus. Um dia nós iremos ter um encontro com Deus. Um dia nós vamos ter um encontro, né, com o nosso Senhor. Um dia nós vamos prestar conta a Ele. Então a igreja parece que atualmente está se esquecendo disso por causa das circunstâncias que estão à nossa volta.
né? Deus não nos chamou para que nós nos envolvêssemos nesse mundo. Está escrito, né, em vários exemplos, várias passagens da Bíblia. Deus tem uma vontade para o seu povo. Deus tem uma vontade para a sua igreja, né? Vai ter uma nação que vai ser separada para a vontade de Deus. Vai ter um povo escolhido, né, para seguir as vontades de Deus. Tem uma nação que o Senhor está preparando. Amém, igreja? Glória a Deus. Outros personagens conhecidos da Bíblia é Saul e Davi. A vida de Saul nos mostra uma igreja que foi escolhida, ou feita, ou se transformou em uma igreja para agradar os homens. Ainda que esta igreja escolhida ou feita para agradar os homens, Deus coloca o seu espírito para dirigi-la. Quer dizer, Saul, ele foi um homem, né, que Deus o escolheu, Deus o chamou, Deus o escolheu para ser rei dele. Deus era com ele, mas acontece que também as pessoas, quando ela começa bem, e eu já preguei isso aqui também na igreja, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Não adianta ninguém aqui chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, eu era crente, ah, eu era evangélico, ah, eu era da igreja. Não adianta, porque Deus não vai olhar o seu começo, Deus vai olhar o seu... Então fala isso para o seu vizinho, diga: Deus não vai olhar o seu começo, como você começou bem e terminou mal. Deus vai olhar é o fim das coisas. Bom, isso quer dizer então que se você viveu 80 anos na terra, os primeiros 40 anos para Deus será os 40 últimos. Quem está entendendo, diga. Por isso que Deus aceita aquele maior bandido que matou, que fez, desfez, mas se arrependeu, aceitou Jesus, se converteu e agora só pratica coisa boa. O mundo não vê as últimas obras, o mundo vê as... ah, mas não era isso, ah, mas não era aquilo. Jesus passou por isso, porque quando ele estava ministrando o sermão, né, da montanha, quando ele estava começando lá o ministério dele, todo mundo ouvia e tal: nossa, que palavra bonita, que palavra maravilhosa, que culto abençoado. Mas quando repararam e lembraram e reconheceram Jesus, eles disseram: esse ali não é o filho de José, o carpinteiro, nascido em Belém? Aí a metade foi embora. Por quê? Porque olharam o passado e não o presente. Então o fato de ela agradar aos homens, é certo que mais cedo ou mais tarde ela vai rejeitar a direção do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Saul. De tanto ele agradar aos homens, ele acabou desviando o caminho dele da vontade de Deus. A igreja de hoje, se ela for agradar o mundo, se ela for agradar as pessoas, se ela for agradar a família, se ela for agradar os homens, ela vai desviar da vontade de Deus. E o que mais nós temos visto hoje são pessoas deixando de agradar a Deus para agradar o homem. A igreja não é essa igreja que o Senhor chamou. Não é Caim, não é Ismael, não é Esaú, não é os irmãos José, não é Saul. Essas igrejas são igrejas carnais. E infelizmente, até hoje, tem pessoas que estão sendo essas igrejas. Deus te chamou aqui hoje para você ouvir sobre a tua vida. Você, que igreja você é? Ainda falando aqui de Saul e Davi. Diferente é Davi. Nesse estudo ele representa uma igreja segundo o coração de... Todo mundo aqui sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus.
Igreja que nasce para agradar a Deus. Uma igreja que nasce para agradar a Deus. Só que nós nascemos da carne, correto? Mas por isso que você precisa batizar. Ô pai, mãe, que está aqui, ó, sabe o que você tem que falar para o seu filho? Por que ele tem que batizar? Não bebê, não recém-nascido, 30 dias, 40 dias que nasceu, ela tem que batizar. Não. Por isso daqui, ó. Uma igreja que antes de se formar no reino físico, já derrotou os inimigos. Uma igreja segundo o coração de Deus, que nasce para agradar a Deus. Que nasce para agradar a Deus. Glória a Deus. Uma igreja que antes de se formar no reino físico, já derrotava os inimigos. A igreja que já é vitoriosa antes de se formar no reino físico, quando estiver atuando, ela vai com certeza testemunhar o poder de Deus na terra. Todo mundo aqui sabe que Davi, antes de se tornar rei, ele já vencia guerras. Amém? Levante sua mão assim, por favor. E eu, pastor? Eu vou profetizar na sua vida. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. Está escrito na Bíblia. E a vitória que vence o mundo é essa. Qual? A nossa fé. Está escrito aqui na palavra. Você tem fé para mudar a sua vida? Você tem fé para que essas circunstâncias passadas da sua vida fiquem no passado? Você tem fé? Você tem fé que Deus não vai te condenar por causa do seu passado, e sim te edificar por causa do seu presente? Você tem fé para isso? O mundo não tem fé, o homem não tem fé, porque ele sempre vai apontar o passado. Mas Deus não. Deus, Ele vai fazer você nascer de novo, e ali você vai agradar a Deus. E a partir do momento que você estiver agradando a Deus, pode ter certeza, o melhor de Deus virá sobre a tua vida. Está escrito aqui, ó, quando estiver atuando, ela vai com certeza testemunhar o poder de Deus na terra. Tem que brotar de dentro de você aquele rio de água viva que a palavra do Senhor está falando. Sabe o que significa isso, irmão? Rios de água viva fluirão do teu interior. Sabe o que significa isso? Você precisa deixar a glória de Deus fluir da tua vida, do teu interior. Tem que nascer de dentro para fora. Os outros vão olhar para você de fora para dentro. Deus olha de dentro para fora. O mundo te condena pelo que você era. Deus te exalta pelo que você é. Davi e seus irmãos. Davi e seus irmãos. Outra semelhança, e a última, entre personagens bíblicos e a igreja, é de Davi e seus irmãos. Davi aqui representa uma igreja escolhida por Deus. Igreja esta que Deus não olha para a aparência. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, como que Davi foi escolhido. Conhece ou não? Sim. Conhece ou não? Sim. A igreja que Deus aprova é a igreja que não olha para as aparências, que não faz acepção de pessoas, mas é uma igreja que tem uma boa aparência, parece com o seu Senhor. Quando olham, vê o Senhor nela. Uma igreja que vive de aparência não pode combater no reino espiritual. O que eu falei? Você é crente de verdade ou você é crente de aparência? Não precisa responder não, porque senão você vai se comprometer. E você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Não profetizou isso no início? Vai sair melhor, não vai? Amém. Sim ou não? Então diga, eu vou sair daqui melhor. Por exemplo, se você é um cristão de aparência, você não vai vencer as batalhas espirituais.
E o que eu quero mais, e o que eu estou mais lutando aqui dentro dessa igreja, é para que nós e a igreja, eu, o altar e o povo, para que nós venhamos a ser cristãos, não de aparência, mas de verdade. Por exemplo, viver o que prega, viver o que canta, viver o que você dá glória a Deus. Viver lá fora o que você está vivendo aqui em algumas horas. Ser lá fora o que você demonstra em algumas horas a ser aqui dentro. Está entendendo? Diga. Amém. Então, Davi e os irmãos dele, duas igrejas, a que Deus escolheu e a que vivia de aparência. Os irmãos de Davi eram guerreiros, eram soldados de Saul. Os irmãos de Davi servia no exército de Saul. Homens bonitos, boa aparência, boa pinta, porte de guerreiros, né? Hoje a menina vai arrumar um namorado, o que ela quer? Ela quer um desses que eu falei agora aí. Boa pinta, musculoso, tatuado, aparência. E o homem, quando vai escolher também uma menina, ele quer o quê? Um violão, bonita, né? Mas tem uns bonitos e umas bonitas aí que quando abre a boca para falar, só na aparência mesmo. As duas igrejas. Olha para mim, igreja. Os irmãos de Davi tinham ótimas aparências. Eram guerreiros de Saul, mas as suas aparências não fizeram deles vencedores na guerra. Lembra do gigante? Lembra do gigante? Quem foi que derrotou o gigante? Foi a aparência ou foi um escolhido de Deus? Só que o escolhido de Deus era franzino, pequeno, aparência, né, não boa. Nenhum soldado de Saul, inclusive Saul, teve coragem de lutar, não era nem vencer, não tiveram nem coragem de lutar. Tem crente que nem luta. Vamos orar 7 dias. Vamos jejuar. Irmão, vamos congregar para a gente vencer essa batalha. Tem gente que nem lutar quer, irmão. Vai lá vencer. Saul e o exército dele nem lutar foram. Quem foi lutar? O escolhido de Deus. Quem venceu o gigante? Davi, o escolhido de Deus. Quem quer vencer na vida? Sim, mas você é quem? Davi ou a aparência? Então dá uma glória a Deus aí para mim saber se é verdade ou é de aparência. Deixa eu sentir isso, o seu glória a Deus é de aparência, não tem como, irmão, só Deus que sabe. Você dá um glória a Deus aí potente, forte, mas aí na hora H se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Quem entendeu isso? Amém. E para terminar, meu irmão, as últimas duas personagens, Marta e Maria. Deus tem chamado a igreja nos últimos tempos para tomar a posição de Maria. Maria, quando Jesus foi para a casa deles, uma foi fazer as comidas e outra foi para onde? E qual era a posição de Maria? Aos pés de Jesus, irmão. Maria estava onde? Fazendo o quê? Ouvindo o quê? A palavra de quem? De Deus, irmão.
Jesus não pregava ele, Jesus pregava o pai dele. Vira para quem está do seu lado e diga: Jesus não pregava ele, criatura. Jesus pregava o pai dele. Diga para a mesma pessoa, diga: você não tem que pregar você. Você tem que pregar Jesus. Amém, igreja? As duas igrejas. Toma cuidado, porque só existe uma que é de Deus. E uma que é do mundo. Quantas igrejas tem no mundo? Ih, pastor, um bocado. Psst, só uma. A que agrada a carne. Quantas igrejas tem de Deus? Ih, pastor, um monte. Uma. A que agrada a Deus. É assim que funciona.